Cultura, diversidade e saúde. Uma desconstrução de conceitos a partir de um enfoque central nos desafios da diversidade religiosa na prática médica, na influência da fé nas escolhas profissionais em medicina e em seus dilemas éticos. Partindo de uma definição dos termos mais importantes da nossa pesquisa, temos que cultura é um sistema de significados compartilhados construídos socialmente, por meio do qual os indivíduos interpretam o mundo e orientam suas ações. A cultura é como um tecido de significados que o ser humano mesmo tece e no qual está inserido. Segundo Clifford Geertz, um antropólogo norte-americano considerado um dos nomes mais influentes da antropologia interpretativa, ou antropologia simbólica, compreender uma cultura é interpretar esses significados, símbolos, rituais, costumes que dão sentido às práticas sociais. Assim, o estudo da cultura é uma ciência interpretativa em busca de significados, e não uma busca por leis universais do comportamento humano. De forma geral, entendemos a cultura como conjunto de valores, costumes e crenças que orientam o modo como as pessoas vivem e se relacionam. Ela é aprendida, compartilhada e passada de geração em geração, e pode sofrer mudanças de acordo com as transformações sociais ou tecnológicas. No contexto da saúde, por exemplo, é comum em alguns povos recorrer primeiro a remédios caseiros ou curandeiros antes de procurar um hospital, enquanto em outros o atendimento médico é sempre a primeira opção. Isso mostra como a cultura pode influenciar as práticas de cuidado e como cada pessoa entende o processo de saúde e adoecimento. Outro conceito muito importante nesse contexto é o de diversidade. A diversidade é, em sua essência, a presença de diferenças dentro de um grupo, comunidade ou um sistema. Ela abrange aspectos como cultura, etnia, gênero, crenças religiosas e muitas outras formas de expressão humana. Já no ambiente da saúde, o entendimento dessa diversidade é muito importante para um atendimento humanizado e personalizado, tendo em vista que cada paciente traz suas histórias, seus princípios, seus costumes e suas crenças. E nesse contexto, como exemplo de profissionais que lidam com a diversidade religiosa e espiritual, existem os capelães médicos, que não são médicos propriamente ditos, mas que atuam na área hospitalar, que possuem um papel muito importante, que é de oferecer suporte espiritual, emocional e ético, tanto aos pacientes e suas famílias quanto às equipes de saúde, ajudando a promover um cuidado integral e o respeito à individualidade de cada pessoa. Nesse contexto, é essencial compreender o conceito de alteridade, que se refere ao reconhecimento do outro como sujeito pleno, com identidade, valores, história e o direito de ser tratado com dignidade. A alteridade envolve a capacidade de interpretar o mundo sob a perspectiva do outro, exercendo empatia e escuta atenta. No campo da medicina, esse olhar permite compreender o paciente em sua totalidade, respeitando suas crenças, emoções e experiências de vida. Reconhecer e valorizar as diferenças sem hierarquizá-las favorece relações mais humanas e igualitárias. Assim, aplicar a alteridade na prática médica possibilita elaborar planos de cuidado personalizados, ampliar o acolhimento e fortalecer atitudes éticas, tornando a escuta e o respeito tão terapêuticos quanto qualquer intervenção técnica. Como último conceito central, temos a diferença. Sua simples definição pelo dicionário de ser aquilo que distingue um ser, um grupo ou uma ideia de outro, auxilia na percepção de como ela se refere ao reconhecimento da heterogeneidade dos seres humanos e da multiplicidade de suas particularidades. Nesse sentido, entendê-la é essencial para a percepção de que diferentes pessoas possuem diferentes necessidades e que um atendimento baseado na equidade diz respeito a atendermos às demandas particulares de cada um de forma personalizada. De forma geral, concluímos com isso que na medicina não existe um único jeito de cuidar, porque não existe um único tipo de pessoa. Cada paciente traz uma cultura, uma história e um modo de compreender a própria doença. Para alguns, adoecer é um castigo, já para outros é um aprendizado, um sinal do corpo ou até algo espiritual. Reconhecer essas visões é praticar alteridade, é enxergar o outro como ele é e não como a gente quer que ele seja. A diferença não atrapalha o cuidado, ela o torna mais verdadeiro. E a diversidade é o coração da medicina moderna. Tratar todos com respeito e equidade é tão essencial quanto qualquer diagnóstico, porque, no fim, cuidar é compreender e também respeitar o mundo que existe dentro de cada paciente. Mas já entendidos esses conceitos e o tamanho do impacto da diversidade na prática médica, como exatamente se inserem os conceitos de espiritualidade e religiosidade dentro da medicina? Consolidando o discutido, a partir da apresentação de dados sobre a relação entre religiosidade, espiritualidade e a prática médica, observa-se que cerca de 77% dos psiquiatras
consideram a espiritualidade e a religiosidade importantes no contexto clínico. Esse dado evidencia que os profissionais da saúde mental reconhecem o papel dessa dimensão não somente na forma como o paciente lida com o adoecimento e sofrimento, mas atesta sobre a importância no seu processo de cura. Por outro lado, aproximadamente 50% das escolas médicas federais analisadas não incluem temas relacionados à utilização da religião na prática clínica em seus projetos pedagógicos. Essa ausência da formação médica mostra uma discrepância entre o reconhecimento da importância destes fatores e a efetiva inserção desses temas na formação profissional. Essa lacuna aponta para a necessidade de repensar os currículos das escolas médicas, promovendo uma educação que contemple não apenas os aspectos biológicos da saúde, mas também as dimensões subjetivas e existenciais do cuidado, contribuindo para uma prática médica mais humana, integral e centrada na pessoa. Com isso, concluímos que, logicamente, bem como os fatores de cultura e diversidade anteriormente citados, a religiosidade e espiritualidade especificamente influenciam muito a abordagem médica. Quando o assunto é o paciente, esse viés religioso impacta diretamente na recusa ou aceitação de devidas abordagens terapêuticas, o que pode gerar polêmicas como os famosos casos de recusa de transfusão de sangue em situações críticas por testemunhas de Jeová. Mas não podemos nos esquecer o quanto a situação pode se tornar ainda mais complicada quando esse viés religioso parte dos princípios do próprio profissional de saúde. Quando esse é o caso, a fé dos médicos pode impactar sua conduta no que diz respeito a orientar a forma como oferecem opções, discutem riscos e interpretam o conceito de vida. Nesse contexto, temos relatos como o ocorrido com Leonor Macedo. A paciente foi impedida de realizar sua implantação de seu DIU no Hospital São Camilo por motivos religiosos. A instituição afirmou ser uma instituição religiosa e que segue os preceitos da Igreja Católica e do Vaticano, e que, por isso, não realiza procedimentos contraceptivos. Além desse caso, encontramos relatos de médicos que se recusam a realizar procedimentos abortivos, até mesmo em casos legalizados, devido à sua religião. Nesse sentido, entramos em dilemas entre a obrigatoriedade de um atendimento laico e o direito do médico de não ir contra seus próprios princípios. Diante disso, é essencial que o respeito às crenças do paciente caminhe junto com a responsabilidade ética do médico, pois é justamente nesse ponto que surgem alguns dos dilemas mais complexos da prática médica, o conflito entre a autonomia do paciente e a consciência do profissional. A autonomia representa o direito do paciente de decidir livremente sobre o seu corpo, seu tratamento e seu modo de viver, com base em suas convicções, valores e crenças pessoais. É um princípio fundamental da bioética moderna e está diretamente ligado à dignidade humana e à liberdade individual. Já a consciência profissional diz respeito à liberdade do médico de agir conforme seus próprios princípios éticos, morais ou religiosos, evitando práticas que vão contra suas convicções pessoais. Quando essa recusa é formalmente justificada, chamamos de objeção de consciência. A objeção de consciência é reconhecida pelo Código de Ética Médica e pela Constituição Federal, que garantem a liberdade de crença e de consciência. No entanto, esse direito possui limites claros. O médico pode se recusar a realizar determinados procedimentos, desde que essa recusa não cause abandono do paciente. Ele tem o dever de caminhar o caso a outro profissional ou garantir que o paciente continue recebendo o cuidado necessário. Em situações de urgência ou risco de vida, o dever de salvar a vida e preservar a saúde sempre deve prevalecer sobre as convicções pessoais. Portanto, o grande desafio está em conciliar esses dois direitos, o do paciente e o do médico, sem que um anule o outro. A relação médico-paciente deve ser pautada pelo diálogo, pela empatia e pela busca de soluções éticas que preservem o cuidado, a confiança e o bem-estar. No fim das contas, todos esses princípios se sustentam em um valor central, a dignidade humana, que deve ser sempre orientar qualquer decisão em saúde. Além disso, diante da complexidade que envolve a relação entre cultura, espiritualidade e prática médica, é fundamental reconhecer que o Sistema Único de Saúde, como política pública de um Estado laico, deve manter neutralidade institucional em relação à religião. Tal postura assegura um ambiente inclusivo e equitativo em que diferentes crenças, ou a ausência delas, sejam respeitadas sem favorecimentos. A espiritualidade, por sua vez, quando acolhida de forma ética e empática,
pode constituir um importante recurso de apoio emocional, contribuindo para o enfrentamento do adoecimento e para o fortalecimento da relação terapêutica. No entanto, essa dimensão deve ser integrada ao cuidado de maneira não impositiva, respeitando sempre a autonomia e os valores do paciente. Já do ponto de vista jurídico, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal garante a liberdade de consciência e de crença, incluindo o direito do paciente de recusar determinadas intervenções médicas pelas razões religiosas. Essa liberdade, entretanto, encontra seus limites quando confrontada com situações de risco iminente à vida ou ao bem coletivo, sendo necessário ponderar entre os princípios da autonomia, da beneficência e da justiça. Portanto, promover um cuidado verdadeiramente integral requer dos profissionais de saúde competência ética, sensibilidade cultural e preparo técnico para lidar com os dilemas que surgem na intersecção entre fé e medicina, sempre orientados pelo princípio da laicidade, da dignidade humana e do direito à saúde. Por fim, concluímos que sim, a religião tem influência na prática médica. Pode ser positiva, em relação ao seu grande potencial de inspirar atitudes de empatia e acolhimento, mas também pode ser negativa, ao interferir nas decisões clínicas para além do que o Código de Ética Médica reforça, uma vez que o profissional deve agir com base em ciência e em princípios éticos pré-estabelecidos, nunca com base em seus valores pessoais.